Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Com muito prazer receber no meu canal o General Rego Barros. Acompanho o General dia muito, conheço, leio os seus artigos, sempre com profundo conhecimento da história e destacando questões da história militar que, para quem aqui está no Brasil, normalmente quem acompanha mesmo o meu canal, vez por outra eu cito alguns autores que eu gosto, como Anthony Beevor, que eu gosto muito, cito vários livros dele, mas a minha área que eu trabalho é história política, história social, daí que fiz questão de convidar o general, justamente para a gente poder colocar algumas questões que acho que a todos que estão acompanhando essa tragédia da guerra da Rússia contra a Ucrânia gostaria de saber. Então, eu vou tentar ser meio que intérprete do quem acompanha meu canal. Primeiro, general, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu coloco para o senhor é que alguns falavam que a guerra seria um passeio. Em uma semana, a Rússia estaria em Kiev, teria terminado a guerra. As cerca de 3 semanas de combates têm mostrado o contrário. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor analisa essas primeiras semanas, que parece que, infelizmente, só serão as primeiras semanas, porque haverão outras, da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e muito obrigado por ter aceito o meu convite. Professor, é uma honra poder compartilhar com o senhor um pouco do meu conhecimento e também colher do seu tão profundo conhecimento nessa oportunidade, quando vamos relatar um pouco o conflito Ucrânia-Rússia. Eu tenho que adiantar para o senhor que eu nunca achei que seria um passeio em um combate convencional a investida da Rússia contra o território da Ucrânia. As forças russas são sobejamente superiores às forças ucranianas, inclusive o exército, as forças armadas russas são cerca de 4 vezes maior do que as forças ucranianas. A despeito disso, o combate convencional, nas circunstâncias que ele está sendo desenvolvido, no terreno que ele está sendo desenvolvido, exige determinadas etapas que podem demorar um pouco mais ou um pouco menos. Nesse caso específico, está demorando um pouco mais, mas não foge dos padrões que eu imagino que tenha sido do planejamento do Comando Conjunto Russo. Então, um investimento numa direção estratégica da Bielorrússia em direção à Ucrânia, e esse investimento com o objetivo, me pareceu mais claro, de ir em busca de Kiev, ou seja, o centro de gravidade da operação, e 2 direções estratégicas advindas da Rússia, Rússia e Ucrânia, uma pelo norte e nordeste, uma leste, Ucrânia. Há ainda uma que eu não consideraria uma direção estratégica, mas sim uma direção tática, advinda da Crimeia em direção ao norte. Então, se nós pensarmos sob o ponto de vista estratégico, são 3 direções estratégicas. Sob o ponto de vista tático operacional, uma direção tática. Então, o território da Ucrânia, dividido pelo rio Dnieper, à direita, vamos para facilitar os nossos ouvintes, à direita do rio Dnieper estão aquelas províncias que foram consideradas repúblicas por Putin e que, tradicionalmente, foram, no passado, muito mais vinculadas à Rússia do que à própria Ucrânia. Então, na conquista do terreno, metro a metro, os problemas vão acontecendo, o planejamento é mudado. Mas, se nós pararmos hoje e tirarmos uma fotografia do que está acontecendo, nós temos tropas no entorno de Kiev, cada vez mais apertando esse cerco. Eu imagino que nos próximos dias, não mais que isso, haverá um investimento. Investimento é a palavra que nós usamos para dizer nós vamos entrar agora dentro do nosso cerco. Então, um investimento sobre Kiev.
No que se refere àquele cinturão que nasce lá no norte, corre no leste e bordeja o Mar Negro, nós já temos várias cidades que foram conquistadas ou estão por serem conquistadas, permitindo, por meio desse corredor, a aproximação de meios logísticos e operacionais, de forma que nós temos uma pinça pelo norte, uma pinça pelo sul e, numa manobra clássica, essas duas pinças deverão se juntar e concluir a primeira fase sobre o rio Dnieper. Se vai haver uma segunda fase, há que esperarmos as conversações, e cada conversação tem uma característica específica, porque às vezes a tropa ucraniana pode estar melhor posicionada, a tropa russa, em um outro momento, pode estar posicionada, e os diplomatas que estão lidando com isso vão tomar, obviamente, a indicação dos seus meios políticos, dos seus decisores políticos. Deixa eu colocar uma questão para o senhor aqui, eu me lembrei agora. Uma das imagens que me chamou muita atenção foi aquela coluna de tanques de quilômetros, 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 e depois um ataque que ocorreu a uma parte dessa coluna por drones. Eu não sou especialista na área, por isso o senhor pode me corrigir a qualquer momento. O que me chamou a atenção, primeiro porque foi a introdução, não sei se é em escala, no caso da Europa, pela primeira vez a utilização do drone como arma militar, e a sua eficácia e a dificuldade de combate de drones, porque parece que, não sei se há uma estratégia de defesa para combate de drones, mas se eu não estiver errado, a coluna foi atacada em certo momento por drones. Isso é uma novidade na guerra, é um barateamento, entre aspas, de custos, é algo que chegou para ficar e que deve se expandir? Como é que o senhor analisa? O drone é uma das mais modernas armas que vêm sendo utilizadas pelas grandes potências. Então, você imaginar que um militar lá do Comando Conjunto da Força Aérea dos Estados Unidos pode, com um joystick, conduzir um drone sobre o Afeganistão, sobre o Irã, e marcar uma coordenada e ele acionar no seu joystick o míssil que vai destruir aquela instalação naquela coordenada, é uma coisa fantástica. Ademais que protege a vida do combatente nessas circunstâncias. Então, é uma novidade que me pareceu que o exército russo não levou em consideração. Mas eu gostaria também de trazer uma outra apreciação, talvez indo um pouco contra a corrente do que foi colocado às claras pela imprensa. Quando nós observamos aquela imagem, nós vemos os tanques russos parados dentro daquela rodovia e entre duas colunas de casas, praticamente impossível de executar qualquer movimento. Eu me perguntei, eu sou um oficial de cavalaria, já comandei unidade mecanizada e blindada, eu me perguntei o que aquele comandante estava fazendo naquela situação que colocou seus tanques, como nós dizemos, coberto e alinhado como se estivesse numa formatura. Faltou claramente, do meu ponto de vista, uma proteção aérea aproximada, uma tropa mais leve que pudesse fazer o reconhecimento daquele eixo e antecipar eventuais emboscadas. E, quando da aproximação daquele ambiente urbano, a tropa de infantaria que acompanha aqueles carros de combate deveriam estar desembarcadas e avançarem sobre aquele ambiente para checar se é possível ultrapassá-lo. Então, foram tomados de surpresa, num movimento, a meu juízo, amador, incorreram em uma série de erros tradicionais da doutrina, não tinham técnicas de ação imediata para fugir das emboscadas. E o mais importante daquilo, professor, a meu juízo, não foi a destruição de parte daquela coluna, foram as imagens que foram utilizadas mundo afora para desconstruir o poderio russo, o poderio que foi tão qualificado e citado e propagandeado por Putin diante desse conflito junto com o exército ucraniano. Então, a guerra de propaganda diante daquela imagem suplantou o próprio combate em terreno. E aí, claramente, a Ucrânia saiu vencedora. Eu queria colocar também uma outra questão ao senhor, né?
Muitos falavam desse, como eu falei antes, tinha colocado primeiramente para o senhor, de um rápido avanço tal. E aí, como não foi na velocidade dos curiosos, não dos especialistas, mas dos curiosos, aí começaram a falar assim, mas o exército russo não é o que se falava nas modernizações que teriam ocorrido nas últimas 2 décadas. Mas, por outro lado, se olhar com cuidado o mapa da Ucrânia, há um processo, na verdade, acho que uma estratégia de cerco, que forma uma espécie de meia-lua, que vem lá do norte, passa pelo leste e chega até o sul. Você tem lá o Mar de Azov, que está quase sob domínio todo russo, e o Mar Negro, e lembrando de Odessa, que para quem estuda história, até cinema, lembra imediatamente de Odessa, por causa da Revolução de 1905 e a cena das escadarias de Odessa do filme do Eisenstein, Encoraçado Potemkin. Bem, eu pergunto ao senhor, é uma espécie de... E o senhor falou da pinça, né? Eu gostei bem dessa imagem, que também tem questões nas guerras napoleônicas sobre isso, né? O uso da pinça. Quer dizer, então, há uma estratégia, vamos usar uma expressão política do governo Geisel, lenta, gradual e segura, né? Para fazer um paralelo com a distensão. Há um processo, então, de espécie de asfixiamento, né? Em direção ao centro do país, e no norte em direção à capital. É mais ou menos por aí ou eu estou equivocado? Eu, inclusive, gostaria de nomeá-lo cavaleiro das ordens de cavalaria em função dessa sua explicação. Sim, é exatamente isso, professor. Uma manobra do ponto de vista estratégico, de exército de campanha para cima, de grupos de exército, como nós estamos vendo, ela primeiro ela concebe direções estratégicas para chegar aos objetivos estratégicos. Dentro dessas direções estratégicas, nós temos direções táticas de atuação, que são de conjuntos menores de força, que vão buscar objetivos específicos ao longo dessa caminhada. Então, a direção estratégica que advém da Bielorrússia em direção à Ucrânia é a direção estratégica que vai fechar a pinça pelo norte. E a direção estratégica que vem de leste e nordeste da Rússia em direção à Ucrânia vai fechar a pinça pelo sul. Então, todo aquele território, e vamos usar a terminologia que fica mais fácil para o nosso ouvinte, todo aquele território à direita do rio Dnieper, ele passará a estar sob total controle russo. Total, eu coloco entre aspas, porque eles vão ter que assumir o controle das localidades e a assunção dessas localidades vai gerar algumas demandas que nós poderemos comentar em alguma próxima pergunta, porque o combate em localidade exige características diferentes. Mas, do ponto de vista estratégico, é isso, e, ao meu ver, nessa primeira fase, as tropas russas vão ficar debruçadas sobre o rio Dnieper, vão alcançar ou fazer um bolsão no entorno de Odessa e esperar para identificar o andamento das conversações. Do meu ponto de vista, Putin, politicamente, não recuará dessa manobra que foi programada. Eventualmente pode avançar, mas aí correrá sérios riscos, porque quanto mais próximo de um enfrentamento, ainda que não desejado com a OTAN, mais próximo ele e a própria OTAN estarão de uma confrontação aí dessa inqualificável, inigualável, que seria uma confrontação nuclear. Eu quero colocar uma questão da OTAN, mas antes eu queria perguntar ao senhor, nesse terreno, então, tão aberto, isso é uma pergunta também de principiante, num terreno aberto, é mais fácil o combate, mas é mais fácil, também é mais difícil a defesa para quem está combatendo, porque está tudo aberto, né? Assim, estou numa linguagem bem vulgar. Quem está fazendo a resistência fica mais difícil, porque, ao menos pelo que a gente lê de forma vulgar também, dos combates do século XX, muitas vezes o combate guerrilheiro, com muito menos armas, tropas, munições do que um grande exército, conhecendo o terreno e sendo um terreno montanhoso, com floresta, etc., você tem um mecanismo, você usa tudo aquilo como instrumento seu de defesa. Não parece ser o caso da Ucrânia, pelo tipo de topográfico, de como é o país, né?
essa resistência, ela vai ser uma espécie de resistência como a gente assistiu em combates na Síria, não sei, meio de casa a casa, e que aí com custo humano muito alto. Como é que vai se colocar a questão da resistência para a Ucrânia caso a guerra continue? Bem, o senhor tocou num ponto que é fundamental no combate de blindados e numa manobra clássica. A defesa ela precisa de linhas do terreno que balizem essa própria defesa e que ajudem a dificultar o acesso do atacante a determinadas posições. Se nós observarmos do norte em direção ao centro da Ucrânia, ou mesmo do leste em direção ao oeste da Ucrânia, nós não vemos linhas de defesa que são características, exceto o próprio rio de Dnieper. Então, quando Napoleão invadiu a Rússia, quando Hitler invadiu a Rússia, a União Soviética na ocasião, ele usou esse terreno porque não havia linhas características do terreno que permitissem uma defesa em posição, que é o termo que nós usamos. Os ucranianos não têm isso. Então, o senhor trouxe para a questão central do meu ponto de vista, que é a defesa de pontos ao longo dessa progressão russa, que são as cidades, os vilarejos, onde a emboscada pode ser desencadeada, onde a assimetria de poder ela diminui em razão das considerações fisiográficas da região de combate. Então, a tropa russa, chegando num lugarejo, numa cidade, e quanto maior a cidade, maior será a dificuldade para ela, precisará mudar o seu ritmo e as características. Precisará descer dos carros de combate, precisará conquistar casa a casa, quarteirão a quarteirão, um pouco sim similar ao exemplo que o senhor trouxe lá na Síria, em Mogadíscio, lá no Iraque, em Mossul, em Bagdá, em outras cidades onde isso ocorreu, e normalmente com prejuízo maior para o atacante. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, porque eu até brinquei uma vez, até num artigo do UOL, falei, tem muita gente tratando dessa questão da guerra da Ucrânia sem ter conhecimento militar, histórico, político. E aí vira assunto que todo mundo vira especialista. Uma vez, quando teve a invasão do Afeganistão, há 20 anos atrás, tinha gente falando do Afeganistão que mal sabia onde se localizava o Afeganistão. Então, eu falo, puxa vida, eu pergunto ao senhor, eu vi em certo momento alguém falar, já há tempos atrás, e voltou esses dias, a possibilidade da Rússia utilizar armas nucleares táticas. O senhor acredita nessa possibilidade? Não acredito nas condições que nós estamos enxergando o combate atualmente. Eu também não acredito que o Putin retrocederá. Eu não imagino que o Putin vai convidar o Ocidente para sentar no Kremlin para assinar um tratado de paz com relação à Ucrânia. Ele não recuará dessa primeira investida que ele fez em direção à Ucrânia. Se ele estiver tão atacado, tão pressionado, que ele possa imaginar que o coração da Rússia venha a ser alvo do ataque, aí a OTAN já teria que ter entrado nesse sistema, talvez, mas acho praticamente impossível nas condições que se encontra. Ele tem poder de combate, sim, para efetuar essa primeira fase da manobra e, efetuar essa primeira fase da manobra, ir para um diálogo onde ele está reunindo melhores condições para conseguir o que deseja, que é, ao fim e ao cabo, uma zona, uma buffer zone, uma zona tampão inicial à direita do rio Dnieper. Ele tem já a Bielorrússia, e aí sobraria ainda como um ponto vulnerável para ele lá a Letônia, Estônia e Lituânia, mas aí já fica muito mais ao norte, a frente de ataque seria mais estreita, ele teria melhores condições de defesa. O senhor, no artigo do UOL, sempre muito bem escritos, os artigos do senhor, com questões bem interessantes, em certo momento eu falei, aqui tem uma provocação. O senhor falou assim, a OTAN é a fortaleza de papel.
Aí eu li aquilo, Fortaleza de Papel, me lembrei, claro, da expressão do Mao Tse-tung, dos Estados Unidos ser um tigre de papel. Aí eu queria que o senhor justamente explicasse, por favor, essa questão. Por que o senhor considera, ou se considera, a OTAN uma fortaleza de papel? Porque ela é um instrumento de poder sem poder. O poder da OTAN é o poder dos Estados Unidos, que dista da zona de combate todo um Atlântico. Então, se os Estados Unidos não decidirem empregar os seus meios de combate, toda a sua fortaleza, todo o seu poder bélico, diplomático, etc., em favor da OTAN, a OTAN passa a ser apenas uma sigla. É verdade que agora, com essas modificações, desde 2014, um pouco mais, um pouco menos, a OTAN talvez tenha se apercebido disso, mas se apercebeu de uma forma errada. Ela se apercebeu acreditando que, ao avançar sobre o território que supostamente é área de interesse da Rússia, ela estaria se protegendo contra um rechaço de Putin da Rússia ao coração da Europa, ao coração da Europa livre. Mas quem não tem o Big Stick não tem poder de fazer a diplomacia como ela pretendia. Daí eu alcunhar, talvez jocosamente, como de papel, com a sua fortaleza de papel. Nós observamos uma mudança substancial agora. Do ponto de vista assim, emocional, uma coisa impensável. É a Alemanha começar a se fortalecer belicamente, outros países igualmente, porque percebem que, se eles não tiverem as condições de per si, de fazerem a sua própria defesa, pelo menos no envolvimento inicial, eles serão levados de roldão, e aí sim, nessas circunstâncias, eventualmente com armas nucleares táticas. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor e aproveitar o seu conhecimento militar. A gente, mesmo na Guerra do Vietnã, em certos momentos, especialmente ainda com a participação norte-americana, quando se aproximavam os acordos de Paris, se intensificavam ainda mais os imensos bombardeios do Vietnã do Norte, com as fortalezas veradoras B-52, tudo aquilo. Eu imaginei, agora na guerra da Rússia contra a Ucrânia, que a Rússia tivesse, não sei, um poder aéreo. Eu sou um principiante, hein? Um poder aéreo muito maior do que se manifestou até agora, ao menos em termos não só numéricos, mas em termos de eficácia, né? Eficácia no sentido militar, evidentemente. Como é que o senhor analisa isso? Porque eu imaginei que certas áreas, já que a ação, claro, da aviação é fundamental até para a chegada da infantaria, tudo aquilo, né? Seria essencial. Como é que o senhor analisa essa questão da Força Aérea Russa e a sua atuação especificamente no conflito da Ucrânia? Que ela já aprendeu muito, presumo, na Síria, nas suas atuações recentes na Síria, nos combates. Inclusive, é bom lembrar que até hoje a Rússia ocupa uma parte da Síria e vai ficar lá, só Deus e Putin sabe até quando. Mas no caso da Ucrânia, como é que o senhor analisa? Eu acho que a decisão é uma decisão política. O emprego da superioridade aérea russa, que é clara, a meu juízo, é uma decisão política. Eles decidiram não usar aqueles raiders que nós conhecemos lá desde a Segunda Guerra Mundial, sobre Londres e outras cidades, porque também tem uma questão psicológica nesse processo. Por mais técnico que seja o armamento, por mais preciso que seja o armamento, uma enxurrada de bombas sobre, nesse caso, cidades, porque não vai jogar bombas no campo, elas provocam um efeito colateral que é danoso para a imagem da Rússia nesse conflito. Danoso do ponto de vista humanitário, e há um direito humanitário que, ainda que a Rússia possa não estar considerando, ele será cobrado no futuro, que vai prejudicar o que nós chamamos de liberdade de ação. O André Boeffre, que era um general francês, um estrategista de grande renome, em 1963 ele criou uma formulazinha onde ele colocava que essa força teria que ser tão maior quanto menor fosse a sua capacidade de convencimento, ou seja, a sua capacidade moral, a sua liberdade de ação. Do meu ponto de vista, a liberdade de ação do Putin na Rússia ainda é grande. No exterior não é, ainda é grande. E, por isso, ele retém esse tipo de ação para não
perder também dentro do seu próprio território essa liberdade de ação. Então, ele está preferindo ir chegando via terrestre, usando algumas vezes os seus caças, que são caças qualificados para algumas operações específicas. Eu não tenho dúvida, se ele sentisse a necessidade, ele decolaria com uma série de caças e aí varreria aquelas cidades e seria mais monstruoso do que já está sendo esse combate. Eu queria agradecer muito, muito mesmo ao general Rego Barros, todos os esclarecimentos que ele nos deu e a todos que acompanham o meu canal, que é fundamental nesse momento os especialistas, né, falarem, né, aqueles que dominam a história militar, as táticas, estratégias e que conhecem profundamente isso. Então, o senhor, como um especialista, agradeço muito mesmo o senhor ter aceito o meu convite e já tomo a liberdade, veja o meu oportunismo, tomo a liberdade, no próximo caso o conflito continue, torço que não, nós queremos, claro, a paz o mais rápido possível, mas pode ser que isso não ocorra. Já numa próxima oportunidade possamos fazer também questões ao senhor exclusivamente nessa questão do campo militar para entender esse momento surpreendente da história a partir do 24 de fevereiro, que é uma espécie de marco de uma nova era que nós não sabemos até quando, como será, mas que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado, general, por senhor ter aceito o meu convite. Olha, professor, é uma honra, eu já disse no início das minhas palavras e quero reafirmar, é uma honra poder compartilhar com o senhor, observar também o seu profundo conhecimento de história e, inclusive, dessa situação que nós estamos vivenciando. E gostaria também de fazer uma provocação. O senhor me provocou, eu gostaria de fazer uma provocação também. É importante que nós analisemos esse conflito Rússia-Ucrânia com não só as consequências dele, mas também os reflexos dele. E eu vou adiante. São os reflexos do ponto de vista geopolítico. Como os Estados Unidos irão se comportar como nação ainda hegemônica diante dessa situação? Como a Europa vai se comportar? Como a Ucrânia, que eu usei um termo recentemente no artigo, que peleja entre o seu passado czarista e o seu futuro jeffersoniano. Será que a Ucrânia vai chegar a esse futuro do Thomas Jefferson, da democracia do Thomas Jefferson? Como a China, que nós sequer tocamos aqui, como a China está se posicionando dentro desse conceito? Então, é uma provocação, eu me coloco sim à disposição do senhor. Muito obrigado mais uma vez e a todos os nossos ouvintes que tenham uma ótima tarde e normalmente eu me despeço com paz e bem. Paz e bem.